Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Turma de mentoria do Instituto Êxito de Empreendedorismo, mentoria para empreendedores empresariais. Começou em março de 2022, com aulas online semanais e um encontro presencial por mês em São Paulo, para transmissão de conhecimento, muita troca de experiências, muito network, conexão, relacionamento e muita superação de adversidade, onde os mentores empreendedores que já caminharam o caminho árduo do sucesso e da prosperidade ensinaram aos mentorandos, os empresários mentorandos, como encurtar o caminho, como chegar ao sucesso, à prosperidade e à escalabilidade do seu negócio, a aceleração do seu empreendimento empresarial. A gente fala de mentalidade de trabalhabilidade, a gente está falando de mentalidade empreendedora. Igual o Janguier, que eu respeito, admiro, ele conseguir reunir um timaço desse, né? Então, qualquer momento que vocês quiserem abordar e conversar, estou disposto e totalmente focado nesses 5 dias por vocês aqui. Um evento sensacional, de experiência. Agora estamos participando aqui de uma caminhada exclusiva com o Janguier Diniz, sensacional. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. Você que quer ter a experiência que eu estou tendo aqui no MX, participe, seja obstinado que dá. Onde é obstinado? A alma do negócio é o produto, igual a pessoa. Eu não enxergo a sua alma, eu enxergo o seu corpo. O corpo é o marketing, a alma é o produto. A alma tem que ser muito boa, o corpo tem que ser muito bom. Eu devo investir no Piccoli, que é mais conhecido em todas as instituições de justiça, ou na marca? Quem gera conteúdo e quem reposta? Pessoas se relacionam mais com pessoas na internet. Porque é uma troca, sempre a gente também pode aprender com os mentorandos. Então é uma conversa. Eu acredito que fora desse horário, almoço, café, nas pausas, você pode aproveitar de forma estratégica, porque você dedicou 5 dias aqui para você vir aprender, evoluir, extrair ao máximo, e é o que os mentores também têm como ideia, como objetivo aqui, dedicar e separar esses dias para agregar valor, para se entregar mesmo para os mentorandos. Então, de fato, é fazer as perguntas certas, ter clareza do que está precisando, do que quer, em que momento está e aproveitar o máximo possível das pessoas que estão presentes aqui. Eu tenho experiência em mergulho. Sabe que eu já mergulhei? Já mergulhei em dívida, mas saí dela facilmente. O negócio é mentalidade. O Êxito Mentor Experience é uma experiência totalmente diferenciada do início ao fim. Primeiro porque é um ano todo de acompanhamento.
São mais de 70 mentores que fazem parte do programa. Cada um com seu know-how, cada um com seu expertise, que vão trazer informações sobre o universo do empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, tendências, metaverso, tudo que você tiver dificuldade aqui no Êxito, você vai encontrar soluções. Quando eu vou fazer um lançamento, por exemplo, eu gravo 100 vídeos diferentes e eu vou soltando. E eu vejo, isso aqui quando eu falo desse jeito, se a pessoa está travada, é isso que conecta com ela. E aí eu vou nessa linha, eu começo a trabalhar as linhas que mais conectam. Cara, participar do Mentor para mim foi surreal. É muito importante você ter mentores para nortear, para te dar a claridade do teu caminho. Porque com o mentor fica muito mais fácil, porque você economiza o bem mais precioso, o ativo mais importante, que é o tempo. Está sendo extraordinário. Acho que não conseguiria nem expressar em palavras a gratidão que eu tenho de estar aqui, porque são grandes mentes, grandes mentores, pessoas que eu admiro há anos. Eu poder estar de frente a frente com eles é extraordinário. Essa experiência que você está tendo aqui de acesso a pessoas que já chegaram lá, que já chegaram no milhão, no bilhão. Então eu acho que só depende da gente e tu sai daqui com uma bateria carregada, com energia super positiva e com muito entusiasmo para colocar em prática todo o aprendizado. O Êxito Mentor Experience é um projeto tão relevante, tão importante, porque ele transforma vidas. As pessoas que fazem parte deste modelo, deste evento aqui, dessa imersão, né? Além de elas terem benefícios, de transformarem suas próprias vidas, elas estão transformando a vida de outros empreendedores. Só que vem pra cá e compra e tá aqui ajudando e participando. A convivência. Olha, que expectativa hoje. Esse sábado maravilhoso, a gente vai sair com um monte de mentores e mentorandos. Imagina, lá no mar, lá naquelas ilhas, né, flutuantes que aparecem aqui. E eu quero contar para vocês que eu tô tão ansiosa que a gente vai poder fazer trocas na diversão, na comunicação, num ambiente agradável que pode sair da rotina e é onde sai mais negócios, é onde a gente está descontraído. E, gente, quando eu imaginei que já tinha visto de tudo e aprendido de tudo, não, aí vem esse espetáculo, essa mentoria on board, que é simplesmente sensacional. É uma experiência que todos deveriam ter o direito de poder aproveitar e ter, porque é massa, como falam vocês, os jovens. Eu agradeço muito ao Janguier de dar essa oportunidade e a todos os mentorandos e mentorados que, de uma maneira ou outra, estão me adicionando muito na minha vida em termos de conhecimento e experiência de vida. Eu entrei aqui com um segmento, hoje eu já estou atuando em 3 e agora é só o céu é o limite. Próprios mentores, nós já contratamos alguns para ser consultores nossos e hoje eles estão nos apoiando lá, jurídico, financeiro, estão trazendo a expertise dele no ambiente de trabalho e colocando na nossa empresa. O conhecimento que eu absorvi delas, né, e que eu consigo contribuir também, e também decisões, né, decisões e planos estratégicos para já implementar. Eu quero que isso se torne para sempre. Vamos manter uma aliança, porque não é só 6 meses que vai mudar a sua vida. É uma continuidade, é decidir. Quando você sobe um nível, você merece estar nesse nível, só que tem outro degrau. Realmente, pessoal, você veio para cá, você adquiriu uma frequência. Se você sair desse lugar, sua frequência vai diminuir. E eu tô trazendo quem eu posso, gente, porque a gente tem condições de mudar esse país através da educação, através do empreendedorismo. Valeu, Carol! Chegar no Mentor aqui foi uma realização para a vida da minha família. Eu sou o único da família. Agradecer os patrocinadores do evento aqui da imersão, né? A Ensinar de Cláudio Castro, a Mobai de Lilian Prime, a Dux de Marcelo, a Agência 1 de Luiz, que é fundador também do Instituto, a Rota do Mar, Arnaldo Xavier estava aqui até há pouco tempo, Preenda do Fábio, a Facites da Carol, a empresa Seu Boné, teve gente brigando por boné aqui, né? E também a Atom da Carol Paive. Quero dizer que foi para mim extraordinária essa mentoria de 6 meses. Aprendi muito com vocês, aprendi muito com os mentores. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por esses momentos que tivemos juntos. Vamos ter muitos momentos ainda para o futuro.
agradecer todos os mentores por esses momentos que estivemos juntos e todos vocês e pedir que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Beijo no coração e seja obstinado que dá! Então, meu amigo, o Êxito Mentor Experience tem esse objetivo. O objetivo de impulsionar a vida dos mentorandos, mas, sobretudo, acelerar e escalar os negócios, os empreendimentos, as empresas do mentorando. Se você quer participar, entra aí no site www.institutoexito.com.br e participe da turma de 2023, porque vai transformar a sua vida, a sua história, seu destino e vai acelerar o seu negócio, vai impulsionar, vai fazer com que você escale o seu empreendimento, a sua empresa. Conte conosco, firme o passo, pega o ritmo e seja obstinado que dá. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Ah, essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um painel do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo 2022. Eu sou o Celso Nisquier, estou aqui com mais duas grandes empreendedoras, a Yara de Xavier e a prefeita Luciele Laurentino, do município de Bezerros, lá em Pernambuco. Nós vamos falar sobre educação empreendedora. Espero que vocês aproveitem essa interação. Eu queria começar apresentando a professora Yara de Xavier, que é assessora da presidência da ABMS, é também membro do Conselho de Administração da ABMS e conselheira do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Queria dar as boas-vindas, em primeiro lugar, à Yara, que participou desde a origem na montagem do projeto pedagógico do nosso Instituto. Yara, muito bem-vinda. Vamos falar de um assunto que eu sei que você gosta, educação empreendedora. Muito. Quero cumprimentar o Dr. Celso Nisquier, quero cumprimentar a prefeita também, Luciele, e parabenizá-la por essa experiência de colocar na prática esse projeto do Instituto Êxito com a Unesco. Realmente é inovador e parabenizá-la por ter assumido esse desafio. E agradecer mais uma vez o Instituto Êxito pelo convite para participar desse painel coordenado aqui pelo meu grande amigo, Dr. Celso Nisquier. Queria também, agradecendo a participação da Yara, dar as boas-vindas à prefeita Luciele Laurentino, uma jovem liderança política do Brasil. Ela que está à frente da do município de Bezerros, no agreste pernambucano, um município que eu tive o prazer de estar presente para a inauguração do projeto do Instituto Êxito de Empreendedorismo, em parceria com a Unesco. E eu quero que vocês conheçam a Luciele, que vai nos falar um pouquinho sobre como ela está implantando, trazendo esse espírito empreendedor para o município de Bezerros. Luciele, muito bem-vinda. Obrigada. Gostaria de cumprimentar especialmente a professora Yara. Prazer estar aqui.
professor Celso também, né, pela honraria de estar aqui conversando sobre um tema tão importante, não só para o município de Bezerros, qual eu sou gestora, mas para o futuro, né, para os jovens, crianças e para o que a gente espera de Brasil. Então, prazer estar aqui com vocês, espero que a gente possa trocar, né, experiências e conversar um pouco sobre como a gente pensa um país que já chegou, sobre um futuro que já chegou e que depende da gente. Muito bem. Vocês sabem que eu tive a honra de ser um dos fundadores, junto com o Janguier Diniz, do nosso Instituto Êxito de Empreendedorismo. E o Janguier, que é da área de educação, e outros fundadores também, nós começamos com esse espírito de trazer uma educação mais empreendedora para o nosso país, começando pelos nossos jovens. Então essa ideia de que o Instituto atuaria com a educação, ela veio desde a fundação, desde o DNA de muitos dos fundadores. E eu estive com a Yara desde o início, né, nos primeiros momentos do Instituto, também com o nosso conselheiro Marcelo Chucre, visitando a Unesco. E lá com a Unesco nós desenvolvemos um projeto muito interessante chamado Lições de Empreendedorismo para uma vida transformadora e emancipadora. E eu queria, mas antes até de falar como é que a gente chegou lá, eu acho oportuno que a Yara conte um pouquinho sobre como ela colaborou e colabora na definição do projeto pedagógico do nosso Instituto. Nós vamos falar sobre muitas coisas, vamos falar inclusive sobre metaverso, mas eu acho que é importante que a gente comece pelo começo. Como é que nós estruturamos, como é que você ajudou a estruturar, Yara, o projeto pedagógico do Êxito e como ele está se materializando 3 anos depois da fundação do Instituto? Bom, é um prazer enorme, né, estar junto com esse grupo, da concepção até a prática desse projeto. Primeiro, assim, o primeiro momento foi pensar a questão do empreendedorismo e da educação empreendedora no contexto do século XXI. E esse foi o grande desafio para todos nós. Não assumir uma concepção de empreendedorismo que é clássica, tradicional e que vinha acompanhando todos os movimentos. E na própria educação, seja superior ou básica, o empreendedorismo sempre esteve presente como um tema periférico, não um tema central, nuclear, mas um tema periférico que, com algumas atividades acadêmicas, ali se desenvolvia, naquele momento, uma concepção de empreendedorismo. Com o desafio que o Êxito nos trouxe, com a criação do Instituto Êxito, e com esse desafio, a primeira questão foi ressignificar o conceito de empreendedorismo. Né? Ressignificar esse conceito no contexto do século XXI, com todos os desafios que esse século nos impõe e apresenta, um século extremamente diferenciado do século XX. Não foi por acaso que ele começou com as Torres Gêmeas lá em Nova York, né? Um dos marcos desse século se dá exatamente 11 de setembro de 2001, com uma questão que extrapolou os Estados Unidos, quer dizer, foi uma questão planetária, que mexe com todos os valores, leva todos nós a repensarmos práticas e saberes, e esse século que ainda tem como um dos marcos a Covid, né? A pandemia 2020, 2021, planetária, mas que bateu no Brasil fortemente e que também nos fez pensar valores e conceber novas práticas e novos saberes. E aí o Instituto Êxito, ele tem essa possibilidade até um pouco diferente da educação formal, das universidades, das escolas, enfim, porque o Instituto Êxito ele funciona muito como um grande laboratório, né? Um laboratório de conceber novas práticas, novos saberes e, ao mesmo tempo, buscar parcerias e aliados, como é o caso da prefeita que está aqui conosco, né, e a Unesco, para que esses projetos possam ser viabilizados e implantados e implementados em grande proporção. Então, nós assumimos a educação empreendedora a partir desse marco do Instituto Êxito, da sua fundação, sempre coordenado esse grupo de trabalho pelo Celso Nisquier, esse grupo que eu participei e ainda participo, que é o Comitê de Educação do Instituto Êxito.
Esse grupo de trabalho, essa equipe, se debruçou sobre todo um histórico do empreendedorismo e fez uma opção muito clara de assumir o empreendedorismo muito mais do que um tema, uma temática, uma instrumentalização para o mundo do trabalho. Nós assumimos o empreendedorismo como uma filosofia. E não é por acaso, né, que essa filosofia se expressa e hoje se concretiza marcadamente no setor público, por meio de uma prefeita com uma visão muito progressista, inovadora, e traz o empreendedorismo, que até determinado momento era visto como uma questão de empresariado, de CNPJ, de estar ligado ao mundo do trabalho, e a partir dessa nova visão do êxito e com todos esses seus parceiros, a Unesco, a BMS, a Prefeitura, nós podemos extrapolar e ressignificar esse conceito. Então, para nós, né, que elaboramos esse projeto pedagógico, empreendedorismo é uma filosofia. É um modo de se colocar no século XXI com um conjunto de competências, habilidades e atitudes. Conjunto este que é inerente a essa nova concepção de empreendedorismo e, mais do que inerente, está vinculado ou vinculado a essa concepção de empreendedorismo, que é preparar as pessoas para o mundo da vida, não para o mundo do trabalho. Essa foi a grande marca e me parece o grande salto, né, que o Instituto Êxito, principalmente pelo Comitê de Educação coordenado pelo Celso, nós conseguimos imprimir essa visão de tirar o empreendedorismo de um determinado lugar, que ele foi colocado principalmente no século XX, né, muito para instrumentalizar o mundo do trabalho, e trazer o empreendedorismo como uma questão cultural, uma questão filosófica, uma questão que é você pensar, se projetar nesse século, nesse mundo instrumentalizado aí com o metaverso, com tudo, né, com a robótica, com a inteligência artificial, mas ter uma postura empreendedora frente a esses desafios. Esse me parece que foi o grande salto e evoluímos, evidentemente, ao definir e estabelecer competências do empreendedorismo e trazer essas possibilidades para as próprias instituições de educação básica e de educação superior, inclusive no estrito senso, mestrado e doutorado, lato sensu, não se limitando exclusivamente às graduações e à educação básica, mas extrapolar para que cada vez mais se entenda que uma formação, uma educação empreendedora não tem terminalidade. Perfeito. E essa formação empreendedora, ela tem que ser contínua, permanente, acompanhada, monitorada, né, para que a gente possa, na medida em que a vida vai evoluindo e a vida é dinâmica, evolui, é dialética, a gente possa cada vez mais estar contribuindo para que o gestor público, o gestor do mundo privado, as pessoas tenham essa segurança de se colocar nesse tempo histórico, nesse processo, como um empreendedor da sua vida, da sua carreira, enfim, do seu modo de pensar hoje ou amanhã, não desprezando o passado. É muito importante, vocês ouviram da professora Yara, porque ela sintetizou de forma brilhante a filosofia... Agradeço, brilhante. Não, mas como sempre, aliás, não só dessa vez, ela sintetizou de forma magnífica a filosofia por trás do nosso conceito de empreendedorismo. Ou seja, o empreendedorismo não é abrir uma empresa, é ser protagonista da própria vida, da própria carreira. E foi esse o espírito que a gente levou para uma parceria com a Unesco, né? A diretora a professora Marlova, a professora Rebeca, todos os envolvidos adoraram a possibilidade de trazer essa filosofia para dentro das escolas públicas. Vocês sabem, né, assim, 80% dos jovens da educação básica no Brasil estudam em escolas públicas. E o presidente Janguier Diniz sempre disse, nós vamos começar mudando a vida das pessoas a partir da educação pública, dos jovens mais carentes. E aí surgiu esse material, após uma pesquisa ampla com professores e com estudantes, sobre como eles viam a questão do empreendedorismo. Foi desenhado um material inédito, inaugurado agora no município de Bezerros,
com lições ligadas exatamente a essas competências que a professora Yara falou, competências pessoais, competências técnicas, competências gerenciais. E esse material ficou belíssimo, inédito, inclusive pode ser acessado gratuitamente na versão digital no site da Unesco, mas nós, incentivados por esse movimento em prol do empreendedorismo, muito coerente com o novo ensino médio e com a ideia do projeto de vida e carreira de estudantes, que é algo que está previsto no novo ensino médio e também faz parte dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, da Unesco, a gente trouxe esse material para o município de Bezerros. E aí encontramos uma prefeita jovem, dinâmica, que conhece educação, porque tem também uma excelente formação, que foi a querida prefeita Luciele. Eu queria passar um pouquinho a palavra para ela dizer como é que está sendo essa experiência de trabalhar essa visão de empreendedorismo, de educação empreendedora no município de Bezerros. Luciele, bem-vinda, aliás, mais uma vez. Obrigada. Só para contextualizar, né, eu sou uma prefeita de primeiro mandato, né, tenho 33 anos, sou resultado da educação pública em tempo integral aqui no estado de Pernambuco e desde que a gente decidiu assumir a possibilidade de vir para a política e atuar no setor público, né, a gente se inspira em grandes projetos, em cases, em pessoas que possam nos ajudar a construir um poder público ou políticas públicas que façam mais sentido. Então, encontrar nessa trajetória o Instituto Êxito para a gente foi assegurar, né, que nós podíamos estar num ambiente seguro, com pessoas muito competentes. A gente ouviu aí a professora Yara, né, pontuando, né, não só a visão do empreendedorismo, mas como a gente precisa debater e discutir o futuro que já chegou. Isso passa por nós, obviamente. Então, ter o Instituto Êxito como parceiro para a gente foi super importante. O Instituto Êxito chegou para a gente um pouco antes, inclusive, do projeto da Unesco. Nós estávamos numa transição de formação dos nossos servidores aqui e todas as trilhas de formação, né, do Instituto Êxito nos ajudou a formar aí cerca de 400 colaboradores nossos voltados aí para habilidades no setor público e gerenciais, e lidar com o público no geral. E foi nesse encontro, né, com o Instituto Êxito que a gente foi mergulhar um pouco mais nas tecnologias e no que o Instituto Êxito estava pensando, né, para o desenvolvimento de política pública, de educação, de Brasil, com pessoas que são responsáveis, obviamente, com o fazer diário da vida do brasileiro. Então, a gente se encontrou com o professor Celso, discutimos um pouco, né, de como a gente poderia, né, usar todo esse material tão rico, produzido com pessoas espertas das áreas, né, discutidas com a Unesco, para o nosso município. Obviamente, o município de Bezerros é um município de médio porte, tem cerca de 70 mil habitantes, nós temos cerca de 7 mil alunos na minha rede municipal, e nós não tínhamos como de imediato escalonar tudo isso para todos os alunos. Então, nós desenhamos um piloto com cerca de 200 alunos, mesclados entre os alunos da minha rede municipal e mesclados entre alunos do ensino médio, para que a gente tivesse 2 pilotos, né, de experimentação. Então, nós temos metade dos nossos alunos que são dos 8º e 9º anos do ensino fundamental da rede pública da prefeitura e uma outra parte dos nossos alunos vem do ensino médio. Então, a gente dividiu aí 6 meses, né, de atividades com material produzido pela Unesco e pelo Instituto Êxito, para que a gente pudesse ir acompanhando, né, aí a construção e o desenvolvimento de competências e habilidades voltadas, né, para a visão do empreendedorismo, para a cultura do empreendedorismo. Obviamente, nossa intenção não é que ao final do processo todo mundo... E aí a gente discute muito isso, né, para a gente não frustrar as pessoas quando a gente conversa sobre empreendedorismo. Não é criar um negócio, um case que em 6 meses funcione. Na realidade, a gente quer despertar, né, a visão, os talentos, revelar, né, habilidades e competências que já estão muitas vezes na nossa rotina e que estão atreladas, obviamente, a uma necessidade do mundo que já chegou. E aí tem sido uma experiência super importante para a gente, nesses dois grupos, né, de jovens e estudantes, principalmente para o grau de maturidade, para uma cultura de um município que está no interior do estado de Pernambuco, no Nordeste. Quando a gente fala de empreendedorismo, parece uma palavra bonita, uma palavra que está na moda, uma palavra que está associada, como a professora Yara pontuou, muitas vezes ao setor privado, ao terceiro setor, distante do poder público. Então,
quando a gente traz o empreendedorismo para a discussão, não só em sala de aula, mas como o foco nas discussões, principalmente na ponta, dentro da escola, então ajuda a gente a entender e a medir, a diagnosticar em que ponto a gente está, né, na discussão do empreendedorismo e dessa cultura que a gente precisa gerar. Quando a gente fala de empreendedorismo, e aí peço licença à professora para complementar, né, eu também sou professora de geografia, sou mestre, né, em tecnologia, então a gente fala de empreendedorismo, a gente saindo um pouco, né, da visão do senso comum, a gente precisa começar a pensar no empreendedorismo dos nossos próprios sonhos, né, do que a gente empreende para a gente mesmo, né, dos desafios, metas e a necessidade que a gente tem, né, de começar e concluir uma atividade ou realizar aquele grande feito, que seja individualmente, que seja coletivamente, que seja globalmente. Então, falar de empreendedorismo é falar de cultura. Então, a gente praticar isso aqui tem sido para a gente uma experiência bem bonita. Nós iniciamos, né, o projeto agora, no segundo semestre desse ano. O professor Janguier, né, o presidente Janguier, esteve aqui conosco, junto com o Celso e outros colaboradores do Instituto Êxito, e aos quais eu agradeço demais. Fizemos uma aula show com os nossos alunos, conversamos com empresários, com a rede municipal de ensino, para explicar um pouco da nossa intenção. Nós estamos aí caminhando, né, para o terceiro mês do projeto. O feedback tem sido super positivo, obviamente, e aí peço desculpa, Celso, de me aprofundar de repente no detalhe, mas tem sido uma experiência mais a título das expectativas que a gente tinha, né? Tem sido avançado mais com os alunos, por exemplo, do ensino médio, né, que tem uma maturidade maior, que se dedica um pouco mais à leitura, né, que tem, de repente, está conectado, de repente, com o mundo que está mais acelerado em termos de negócios ou em termos de competências para se viver, né, fora da escola. Então, é o ensino médio que a gente tem uma evolução maior, mas a gente tem se esforçado junto com os nossos professores. E aí, para esclarecer para vocês, nós envolvemos a rede municipal de ensino, né, os professores da rede, para que eles fossem facilitadores, né, do conteúdo que a gente recebeu, né, da Unesco e do Instituto Êxito. Isso tem sido também muito bom, envolver os professores na discussão de interdisciplinaridade, de pensar uma visão global e não só a caixinha ali especificamente, tem sido também um aprendizado para a gente. O Instituto Êxito nos ajudou também na formação desses professores, para que a gente pudesse, né, ali ter eles engajados, envolvidos e motivados nessa formação. E a gente tem avançado bem. A gente espera que até ali fevereiro, finalzinho de fevereiro, quando a gente conclui todas as trilhas de formação do nosso material, a gente possa ter ali um grau de avaliação, né, sobre motivação, sobre o como a gente pode pensar outros movimentos, né, de desenvolvimento de cultura empreendedora. E Bezerros, né, obviamente, por estar numa localização, fica mais ou menos 100 quilômetros de Recife, fica perto da capital, né, como a gente pode dar um próximo passo, ou avançar num grau de maturidade de cultura de empreendedorismo, inovação e tecnologia. A gente está aberto a isso, né? O Celso tem nos ajudado a pensar como a gente não para por aqui, né? E tenho certeza que quando a gente faz do poder público um laboratório para que a gente possa experimentar o desenvolvimento de uma sociedade que cabe, né, obviamente, discutir com o terceiro setor, com a iniciativa privada, a gente soluciona problemas muito mais rápido. E a solução de problemas reais, ele passa, sem sombra de dúvida, pelas pessoas. Então, ter a oportunidade de ter esse trabalho feito no nosso município é para a gente um privilégio. E aí eu aproveito aqui para agradecer em nome de toda a população bezerrense, né, pela confiança, pela parceria, e deixo, obviamente, a nossa casa aberta, né, para que a gente possa testar outros projetos. É um exercício, né, público que tem me ensinado muito, né, sobre como a gente transforma a política pública com compliance, com integridade, né, do jeito certo, da forma correta, com parceiros que são corresponsáveis também pelo desenvolvimento da sociedade de forma muito organizada. Então, fico muito feliz em ter no Instituto Êxito, né, este parceiro, na Yara, no Celso, no Claudinho, no Janguier, para que a gente possa também pensar outras frentes. Mas começar pela educação para a gente é um fator muito, muito, muito importante, porque foi a educação que transformou minha vida e a gente tem se esforçado para transformar a vida dos estudantes bezerrenses também. Então, que a gente vire um case para o Brasil, né, e que a gente consiga desenhar outros passos no desenvolvimento do empreendedorismo do país. Lucélia, eu que queria te agradecer muito
pela parceria, porque vocês estão ajudando, inclusive, a melhorar a metodologia, a melhorar o material. Por exemplo, nós estamos discutindo agora qual vai ser a forma de fechar esse ciclo com os alunos, né, um projeto aplicativo. E aí nós estamos pensando assim, vamos trabalhar num plano de negócios, mas são jovens, né, do ensino, nono ano do ensino fundamental e do ensino médio. Então, a gente está indo para uma linha de estimular que eles identifiquem quais são os problemas na sua comunidade, as chamadas dores, né, da comunidade, e tragam como forma de trabalho final uma solução, uma ideia, uma proposta. Porque o que a gente quer, e eu acho que a Luciele falou isso muito bem, é estimular a cultura empreendedora, que é a cultura do protagonismo do jovem. Eu quero citar aqui uma imagem, né, da nossa visita a Bezerros, que eu adorei, né, fomos muito bem recebidos por todos. O presidente Janguier, né, fez a sua apresentação, foi aplaudido de pé, e no final ele chamava alguns jovens, algumas crianças, né, para perguntar o que eles queriam ser. E aí uma menina, uma estudante, assim, de forma muito tímida, né, ele perguntava, mas qual é o seu sonho, né, o que você quer ser, qual é o seu objetivo? Ela quer ser professora. E aí você pergunta assim, poxa, mas ela quer ser professora? Esse é um projeto de empreendedorismo? Não, ela vai ser uma professora empreendedora. Ela vai saber empreender no seu ambiente de trabalho, identificar problemas e buscar soluções. E é isso que a Yara colocou muito bem, né? O empreendedorismo como uma filosofia de vida, mas uma filosofia prática, né? Não é uma filosofia daquela teórica, né? É uma filosofia prática de vida em que as pessoas identificam problemas e buscam soluções, procuram resolver também suas crenças limitantes, né, que muitas vezes impedem o pleno desenvolvimento da pessoa, e isso está absolutamente em linha com o novo ensino médio. Então, Luciele, quero te agradecer muito, né, e dizer que esse Celso, perdão. feedback final, né, do curso, dessa primeira experiência, vai ser muito importante para nós. Só para complementar, eu acho que a gente precisa avançar numa discussão que precisa envolver cada vez mais pessoas, né? E que bom que o poder público está envolvido nessa discussão de empreendedorismo e pensando cultura empreendedora, mas quando a gente envolve as crianças como parte da solução dos problemas, os jovens como parte da solução dos problemas, a sociedade como parte da solução dos problemas, a gente já gera de imediato uma nova visão de como a gente vai transformar esse país. E eu questiono tudo isso, sabe, Celso, porque muitas vezes a gente tem, nas últimas 3 décadas, aí, existe uma discussão de qual é a cultura que a gente tem de brasileiro, né? Principalmente quando a gente avalia o setor público, né? E parece que a solução vem de alguém, né? Ou vem de um herói, ou a solução vem pronta, desenhada num livro, num encarte, ou em algum outro lugar. A solução vem das pessoas. Vem dos talentos que elas têm, vem das ambições que elas têm, vem do repertório que elas têm, vem das oportunidades que elas têm. E aí, quando a gente casa, né, a nossa esfera pública com a esfera da iniciativa privada, do terceiro setor, para que a gente possa pensar como a gente estimula a população a respirar a possibilidade de solucionar problema, é, sem sombra de dúvida, um case, já de imediato. Quando a gente junta, né, a Unesco, quando a gente junta, né, a professora está aqui, era debatendo tudo que a gente precisa pensar sobre metaverso, tecnologia, inovação, que já chegou. Então, e muitas vezes a gente tem um setor público que está lá atrás, né, quase na época da era industrial, né? A escola está descontextualizada muitas vezes, né, do fazer diário, do milênio, e os jovens já estão conectados lá na frente. Então, assim, chegou a hora da gente unir isso tudo, né? Então, ter o Instituto esse como ponte, para mim, revela muito e me dá muita esperança que a gente vai conseguir avançar bastante. Obviamente, nós somos bem pequenininhos aqui, somos um case, somos um laboratório. Espero contribuir, ao menos com a motivação de dizer para vocês que tem gente no setor público querendo também colaborar, né, com essa visão aberta, né, de como a gente constrói um país que faz mais sentido para todo mundo. Então, só reforçar isso, dá para fazer. Tá? E eu acredito muito nisso, né? Eu acho que iniciativas como essa certamente vão repercutir para o Brasil inteiro. Muitas prefeituras têm procurado o Instituto Êxito, querendo adotar o projeto, né? Governos estaduais também, né? O ensino médio é da rede estadual. Então eu tenho certeza que essa semente vai germinar. Celso.
As trilhas de formação que vocês montaram toda com a Unesco, assim, não está escrita em nenhum lugar. Assim, é de uma qualidade material. E, obviamente, que bom que seja replicado, né? Que esteja todo mundo, né, usando e lendo, porque tem lá vários conteúdos muito, muito, muito bons. E olha que eu acompanho empreendedorismo e a discussão do novo ensino médio já há um tempo, né? A gente discutiu a montagem do novo ensino médio no Ministério da Educação. Eu venho de uma formação de educação integral que forma jovens protagonistas no Brasil todo. Então, quando a gente se debruça sobre o material que foi produzido pelo Instituto ESO junto com a Unesco, é de uma qualidade, de um rigor. Então, assim, é uma oportunidade, obviamente. Está pronto, está lá, está escrito. Então, que outros sistemas usem, né, que esteja disponível publicamente para todo mundo, mas que, sobretudo, a gente tenha responsabilidade com a cultura empreendedora. Porque é, sem sombra de dúvida, já um case da gente estar aí avançando, né, nessa junção entre o poder público e o terceiro setor. Com certeza é um case, né? E eu fico muito feliz, e acho que a professora Yara também, né? Da gente saber que a iniciativa está dando certo, né, Yara? E você tem, inclusive, escrito muito sobre educação empreendedora, até também no ambiente universitário. O que você acha que pode se esperar de um piloto como esse, bem-sucedido, para o futuro? Bom, na verdade, não será um modelo. Esse case e tudo isso que o Instituto Êxito com a Unesco vem promovendo, eu não vejo como apenas um case ou um modelo, eu vejo como uma ruptura paradigmática, né? O Instituto Êxito teve a coragem de, junto com todos os sócios, enfim, com esse grupo de empresários e esse grupo de acadêmicos que eu me vinculo, né? 40 anos dando aula em universidade, 2 universidades federais. Você começou como bebê? Comecei como bebê, na Federal do Rio de Janeiro, depois me aposentei na UNB. Então, assim, eu vejo muito mais do que uma experiência, um projeto piloto, um case. O Instituto Êxito, ao ter deliberado o caminho a seguir, fez uma ruptura paradigmática. Trocou o modelo, trocou o paradigma e trouxe para um lugar de um paradigma que é o paradigma deste século. Não é? Então, o Instituto Êxito, ao pensar a educação empreendedora, ele concebe mais do que a educação empreendedora. Ele concebe novas bases de uma educação emancipatória, cidadã, verde e empreendedora, que traz na sua base a sustentabilidade e a criatividade e a inovação. Então, é uma coisa assim, que eu vejo nessa visão, né, essa relação dialógica, eu vejo muito mais do que um projeto. E acho que foi aí que nós, todos do Êxito, todos que trabalham, que estão aqui envolvidos, né, os mais visíveis e os que estão nos bastidores, que são essenciais para todo esse sucesso, foi esse convencimento e foi isso que a Unesco percebeu naquela nossa primeira reunião na Unesco, com o Marcelo, você e eu, que acompanhei, e a Unesco percebeu que não era um case, mais um projeto piloto, mais um experimento. Na verdade, nós estávamos, até pelo amadurecimento do Dr. Janguier Diniz, Celso Nisquier, de toda essa equipe, muito mais uma mudança paradigmática, uma mudança de perfil, de Brasil que nós queremos. E essa educação empreendedora, com certeza, ela vai e está propugnando um Brasil mais solidário, mais justo, mais equânime, mais equalitário, mais diverso, menos preconceitos, que possibilitem todas as relações de gênero, de classe, de etnia, dentro de um patamar dessa cultura empreendedora. E aí, isso tudo se agrega aos 17 Objetivos da ONU de sustentabilidade, que nós precisamos, cada vez mais, nos envolvermos, e a BMS já está envolvidíssima com isso, aqui na presença do presidente, e eu como assessora do Celso na BMS e outros também, e o Instituto Êxito é uma visão que não tem terminalidade. Nós iniciamos por esse trabalho, mas ele tem um caminho longo de construir uma sociedade mais justa, mais diversa, mais equânime, mais democrática, onde as pessoas possam, de fato, se apropriar do empreendedorismo, e eu penso assim, da esperteza
esperteza, né, do Instituto foi colocar esse brinde, mas pensando esse brinde dentro de um contexto muito mais geral, muito mais global, e um contexto que não perde o foco no local, mas olha para o global. E aí, Yara, você tem escrito muito sobre uma educação verde. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que é um conceito novo, pouca gente tem conhecimento. Fala-se de economia verde, né, de sustentabilidade, mas e a educação verde, o que é isso? Pois é, a gente lançou, inclusive, o professor Celso fez o prefácio do livro, nós lançamos agora em 2022, lançamos um livro Questões Ambientais e Educação Superior, O Mundo Verde. Trouxemos os autores mais contemporâneos e mais vinculados a esse tema, não só na questão do meio ambiente, mas trazendo a concepção do verde para dentro de um patamar de cidadania, de solidariedade e de sustentabilidade. Então, essa concepção, e é uma coisa, como é que a produção do conhecimento é muito interessante, né? Eu cada vez fico mais motivada com isso e só aprendo com Janguier, com Celso, e com Max, e com todo esse grupo que eu tenho a honra, né, esse grupo acadêmico de pensadores, de intelectuais e de fazedores, porque não adianta ser só pensar, né? Nós temos que cada vez mais articular o saber e o fazer. Então, assim, eu tenho assim, um privilégio de participar desse grupo e aprender o tempo inteiro com esse grupo, com essa equipe. E a gente, então, está trazendo determinadas concepções que, como foi dito, elas possibilitam um olhar mais abrangente para esse pós-moderno, que, como a prefeita muito bem já reforçou, não é para amanhã, já é hoje. Hoje, nós estamos nesse contexto. E é nesse contexto que o Instituto Êxito, não sendo uma academia, olha que coisa interessante, né? Sendo um instituto de empreendedorismo, possibilita não só discutir o empreendedorismo, mas recolocá-lo em novas bases, em bases mais epistemológicas, mais profundas, que possibilitam, de fato, pensar como é que se dá as relações humanas, em primeiro lugar. E você falando isso, eu lembro, e é importante que todos que estão nos ouvindo saibam, o Êxito desenvolveu 15 competências que são as competências do empreendedor. A Unesco acrescentou uma, que é o empreendedorismo socioambiental, e incluiu dentro das 16 lições que compõem o material. Vejam então como é importante essa preocupação com o social, preocupação com o ambiente, com a sustentabilidade. Isso está incorporado no material. Eu queria perguntar a Luciele, porque essa é uma pergunta que a gente precisa endereçar, né, nas nossas preocupações sobre o aprimoramento do projeto, como o município está se preparando para no futuro ser um polo empreendedor. Eu sei que a prefeitura tem alguns projetos, tem atraído muitos empreendedores para desenvolvimento da região, mas eu imagino o seguinte: começamos a formar jovens empreendedores. Como é que eles se fixam no município, né, e não em outros municípios ou em grandes centros? O que você tem pensado sobre isso, Luciele, como prefeita? Excelente, Celso. Nosso município, ele não é um município industrial, um município que, aos olhos da análise econômica, é um município de alta receita, por exemplo. Ele é considerado como um município dormitório. É um município que tem alguns lugares lindos, né, e de exploração turística, que a gente está começando a desenvolver agora. Parou aí durante os últimos 20 anos. E aí a gente está retomando a questão cultural, a questão turística. Mas o município de Bezerros tem uma potência no sentido de negócios, né, e atração e fixação de cérebro, eu digo, né? Eu sou daqui, da cidade, venho da cultura, então tive que ir para fora do Brasil, estudar em outros lugares, decidi voltar para poder cuidar da cidade. Então, esse mesmo movimento de ter que me preparar fora e voltar para poder investir meu tempo qualificado aqui é uma das ações que a gente tem feito, que é tentar fixar o jovem vivendo, morando, estando em Bezerros. Bezerros é uma cidade que está do lado de Caruaru, né, que eu acredito que
todo mundo tem ouvido falar na capital do forró, né, no jeans, no polo têxtil. As pessoas trabalham na cidade vizinha e dormem aqui. A gente tem um local aqui chamado bem bonito, chamado Serra Negra, que é um local turístico, as pessoas visitam lá, mas o bezerrense em si, ou os jovens da região, eles não vêm para cá para consumir negócios ou para poder abrir outros negócios, né? Para a gente, o turismo, que é a grande potência, e a cultura, que é o que move o mundo, move a Europa, né? Obviamente, por conta da pandemia, teve um grande impacto, foi um dos setores mais afetados, né? Foi o setor turismo. A gente acredita que ele seja um dos nossos grandes cases, para que a gente possa investir, pensar em negócios e atração de novos investimentos. A gente tem estimulado, né, aqui quem já foi do setor, quem é do setor, os novos negócios. A gente fez 2 grandes eventos no ano passado para cá, voltados só para meu negócio, é o Agreste, que a gente chama, é essa região. E que negócio é esse? Né? A gente tem riqueza natural, a gente tem riqueza cultural, a gente tem o 3º maior carnaval do estado de Pernambuco, que é o Carnaval do Papangu. Então, como a gente estimula as pessoas a pensarem produtos, serviços e se fixarem aqui e garantirem a abertura e pensar em empreendedorismo aqui. Então, a gente avançou nessa retomada econômica, né? Tivemos aí mais de 200 novos, o que a gente chama novos investidores ou empresários ou pequenos empresários abrindo seu pequeno negócio ou pensando negócios voltados para o turismo ou ligados à cadeia de turismo. Então, a gente está investindo aqui. Tem um outro segmento nosso, que é o segmento agrícola. Né? Bezerros é uma cidade que tem pouca água, mas tem uma parte da cidade que é o Barlavento, é uma área mais que tem mais riqueza hídrica, então a gente produz bastante hortaliça e tudo, então a gente está voltando para flores e área de produção agrícola, que é um segmento também que a gente está tentando atrair. A gente está tentando trazer um instituto de formação federal, né, voltado só para a parte agrícola, para que a gente possa ter a fixação de cérebro, se formando aqui, trabalhando aqui, já que a gente já tem, né, uma capacidade instalada para trabalhar na área agrícola. E um outro segmento, que também aí é uma parceria com os nossos amigos parceiros voltados para inovação e tecnologia. Bezerros tem uma escola de formação técnica voltada para redes, né? E aí tem parte da formação dos alunos que estudam redes, está voltado para programação, para robótica, ainda muito incipiente. A gente tem aí, em média, cerca de 100 alunos se formando por ano na nossa cidade, voltado para programação. E aí a gente quer garantir que esses alunos eles não saiam do segmento de programação, de tecnologia e de inovação. Porque muitas vezes eles se formam no curso técnico durante o ensino médio e aí eles optam em fazer um outro curso, não dando continuidade à formação do próprio médio. Então a gente está fazendo, junto com a escola técnica que forma esses alunos de redes voltados para a tecnologia, um acompanhamento. A gente acompanhou a turma esse ano inteiro, pós-retomada aí, né? Da pandemia, tentando entender como o Porto Digital pode nos ajudar através aí das startups, o próprio Janguier, né, está ligado diretamente a algumas startups, para que a gente possa garantir que os meninos tenham uma melhora nessa formação, tenham um próximo passo de estágio, garantam, né, aí, a formação no segmento de tecnologia e informação e programação, que é o que a gente precisa pensar em tecnologia e dados hoje, para que eles entendam que há, sim, né, possibilidade de continuar na área. Então, a gente quer estimular. A única questão nossa hoje é que, enquanto município, eu não consigo dar conta de todas as etapas, né, de acompanhamento e formação. Eu hoje sou vetor de estímulo, estou tentando atrair mais parceiros para que a gente possa se manter na área de segmento, né, de tecnologia e inovação. Recentemente, a gente lançou um projeto chamado Bezerros Digital, para que a gente possa discutir tecnologia envolvendo outros parceiros e entrar um pouco no universo, né, do ecossistema de inovação do estado de Pernambuco, que tem 2 polos hoje, um grande polo que é o Porto Digital e um polo incipiente ainda aqui em Caruaru, para ver se a gente consegue absorver também para cá, para Bezerros. São iniciativas, né? Eu estou 1 ano e 10 meses ainda como gestora, espero que nesses próximos 2 anos que a gente tem, a gente alcance aí a continuidade desse estímulo. Mas, né, eu digo que garantir que as pessoas acreditem no território onde elas vivam, né, tem a ver com liderança, tem a ver com os sonhos delas. Então, se a gente estimula, né, nossos jovens e crianças a sonharem e entenderem que o sonho deles pode impactar a comunidade deles, a gente consegue mexer nessa autoestima, né, desses jovens. E se o futuro, né, que é algo que as pessoas projetam lá na frente, já é agora, e a gente garante que essas pessoas que
constroem o futuro, essas crianças que constroem o futuro, esses jovens que constroem o futuro estão convivendo hoje, e é o que a gente tenta fazer aqui, de cultura, de diálogo com a nossa cidade, a gente garante pelo menos plantar uma semente. E aí, Celso, eu acho que o nosso grande desafio na administração pública, principalmente quando a gente está em cargo político, tá? É o tempo, né? Eu não sou do poder, não era da política, vim para a política agora, eu sou da academia, venho da iniciativa privada, então quando a gente vem para a política, eu estou há 1 ano e 10 meses e tudo é travado, é burocrático, a gente tem que lidar com várias esferas para poder conseguir ter governabilidade, e eu sou muito inflexível em várias frentes. Então, como a gente inova, gera uma cultura, né, de futuro, inovação, disruptiva, dentro de um contexto público. Então, a gente não faz sozinho. Então, por isso, a importância, né, da parceria com vocês. Então, reforço, né, a minha intenção de fazer aí do jeito certo, bem bonitinho, organizado, gerando aí e despertando nos jovens a possibilidade de sonhar em dias melhores. Eu sou filha de agricultores, né? Tenho uma história de vida aí, de uma família bem grande, tenho 19 irmãos, sou de uma zona rural muito simples e papai é feirante e foi através da educação que eu consegui me formar na universidade pública, fazer mestrado fora do Brasil, conseguir trabalhar em várias áreas, né, no país e fora do Brasil. E hoje, conversando com a população, dizendo que era possível, né? Estou aqui hoje como prefeita, tenho uma vice-prefeita que foi minha diretora de escola, que também não era da política. Então, a gente já empreende na política. Então, como a gente desperta esse fazer sonhar, sabe? Que eu acho que talvez seja a nossa maior entrega, que é essa sementinha. Mas tem projetos desenhados aí para os próximos 2 anos. Espero contar com vocês para isso também. Muito bom. Parabéns por todas essas entregas em tão pouco tempo, né? Eu pude acompanhar e pude testemunhar isso, conheci também a vice-prefeita. Enfim, nós precisamos de pessoas com esse perfil, Luciele, que o Brasil precisa de pessoas empreendedoras também em prefeituras, né? Não só dentro da escola, né? Mas também em prefeituras como a sua. Eu queria só contribuir também, dizer o seguinte, como carioca, meu sangue é nordestino. Eu nasci no Rio por um problema. Foi um problema, porque a minha identidade com o Nordeste é tamanha e é, na verdade, a grande região desse país. Pernambuco é um estado cultural, político, talvez o estado no Nordeste mais politizado, que vem desde Miguel Arraes e de outras pessoas fantásticas, né, que contribuíram. A primeira livraria, assim, alternativa de obras clássicas que não se tinha no Brasil, nós tínhamos acesso em Recife, em Pernambuco. Recife é um marco para esse Brasil e Pernambuco também. O povo pernambucano é um povo extremamente culto, extremamente envolvido. Eu até brinco muito, porque vou muito a Recife, até por conta de outros trabalhos que eu desenvolvo junto ao Grupo Ser Educacional há muitos anos. Trabalho com Janguier desde 2007, lá no Grupo Ser Educacional. Então, assim, Recife eu gosto tanto e me identifico tanto, porque ele tem os mesmos problemas do Rio de Janeiro, é uma grande cidade, pulsa, né? E Pernambuco, amo todo o Nordeste, mas realmente Pernambuco tem uma página fantástica na história brasileira de resistência, de assumir uma educação cidadã, enfim, de posturas pela democracia e pela justiça social. Então, ter Bezerros conosco, eu já estou me apropriando, viu? Ter Bezerros aqui conosco, junto, fazendo com que a gente aprenda com vocês, é de fato uma grande oportunidade. Ainda mais tendo uma prefeita mulher, né, encantadora, educadora, com uma visão nova de política, uma visão empreendedora, 2 mulheres à frente de uma prefeitura. E assim, eu fico cada vez mais encantada, e na próxima delegação, eu fui convidada, mas eu tinha uma outra agenda, mas numa próxima delegação a Bezerros eu gostaria de participar, de estar presente para lhe abraçar e abraçar também a todo esse povo
e dizer que nasci por acaso no Rio de Janeiro, moro em Brasília já há muito tempo, mas meu coração pulsa pelo Nordeste e pulsa muito mais por Pernambuco. Muito bem, eu quero agradecer. Nós estamos, infelizmente, chegando ao final aqui do nosso bate-papo, excelente, com duas grandes mulheres empreendedoras. É claro, não posso deixar de dizer, já que o nosso tema é a tecnologia e o futuro digital, que todo esse material que nós estamos falando aqui está no formato digital, com uma plataforma desenvolvida pelo Instituto Êxito, exclusivamente para atender ao projeto da Unesco. Então nós vamos passar o link para que vocês possam conhecer todo esse apoio, porque para nós, e esse é o tema do nosso Summit, a tecnologia, ela viabiliza novas formas de pensar, de agir, de interagir. Então nós acreditamos bastante numa educação cada vez mais digital, cada vez mais empreendedora, mas cada vez mais humana e cada vez mais conectada. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa oportunidade. Quero agradecer a querida amiga Yara de Xavier, né? Sempre, como eu falo, sempre brilhante, não só hoje brilhante. E queria dizer que eu tenho um orgulho muito grande de ser brasileiro, como uma brasileira, Luciele Laurentino, né? De forma empreendedora, voluntária, se dedicando, né? A partir de uma vida acadêmica, entrando na vida política. Certamente nós vamos ouvir falar muito dela e dos resultados que ela já está trazendo para o município de Bezerros, no agreste pernambucano. Queria lembrar a todos para vocês ficarem mais atentos, ainda mais atentos, que são muito mais conteúdos que nós vamos disponibilizar aqui no Summit Êxito de Empreendedorismo, e dizer em nome do nosso presidente Janguier Diniz que eu fico muito feliz de vocês estarem conosco no maior evento de empreendedorismo do Brasil, agora nessa terceira edição. Muito obrigado a todos que nos assistem. Obrigado a todos vocês pela presença. Você sabia que a acessibilidade é muito mais do que adaptações arquitetônicas? Antes de mais nada, a acessibilidade arquitetônica está relacionada aos ambientes físicos, à estrutura necessária para a realização de atividades. Mas é preciso também de acessibilidade atitudinal, que está relacionada à cultura organizacional, compreendendo a sensibilização, conscientização e convivência com a pessoa com deficiência. Acessibilidade normativa, que é a eliminação de barreiras invisíveis e textos normativos, como políticas e manuais. E acessibilidade comunicacional, seja face a face, escrita ou virtual. Já pensou em ter intérprete de Libras na sua empresa? Em 2020, o mundo se viu abalado por uma ameaça invisível e mortal. A humanidade precisou se reinventar. Lockdown, home office, e-commerce, delivery, distanciamento social, protocolos de segurança e uso obrigatório de máscaras foram apenas algumas das ações que nos levaram ao novo normal. Em meio a esse novo cenário, a Dux Grupo potencializou suas inovações em soluções para a saúde humana. Nós especialistas concentraram todos os esforços para encontrar uma maneira de reforçar a segurança de quem precisa estar exposto diariamente. Reconhecida por ser líder no controle de gases e odores, a Dux Grupo desenvolveu o desinfetante Duo Germe H, uma poderosa solução para a desinfecção de ambientes, que age segundos após sua aplicação e tem eficiência comprovada e duradoura contra o coronavírus. Ainda preocupada com a proteção das pessoas, a Dux Grupo lançou o Dux Defender Pro, um antisséptico corporal hidratante de alta eficiência contra vírus e bactérias, com ação comprovada por até 4 horas. Ele não é inflamável e nem volátil, ao contrário do álcool 70%. Os desafios encontrados ainda são muitos, mas algumas soluções já existem e são eficientes, para que a humanidade consiga conviver com essas dificuldades e renovar sua esperança na ciência e no potencial consciente e solidário de cada um de nós. O seu novo normal conta com as inovações Dux Grupo. O mundo
está em constante transformação. Encontramos novas formas de estudar, de trabalhar, de nos locomover. Agora é a vez da sua carreira. Chegou Peixe 30, a rede profissional da nova economia que conecta pessoas e empresas com vontade de crescer. Com Peixe 30, você fica integrado com as melhores oportunidades do mercado e dá aquele upgrade na sua carreira. Peixe 30. Venda seu peixe em 30 segundos. Baixe o app.